Inicialmente eu gostaria de agradecer então a presença aqui nesse nosso evento do nosso diretor, da nossa diretora do Observatório Social Brasil, a Roni de Quenara, que é diretora executiva do Observatório Social Brasil, que está aqui presente conosco. Sempre que pode, ela está presente aqui conosco, nos dando essa força, nos dando esse aval muito importante. Também a presença do Ney Nóbrega Ribas, que diante de vários compromissos, ainda acabou de chegar de Curitiba em razão de os compromissos, e está aqui conosco também. Ele é diretor de metodologia do Observatório Social do Ponta Grossa, Campos Gerais, e também é embaixador do Observatório Social Brasil. Queria agradecer imensa também ao nosso grupo de trabalho, que preparou, que nos ajudou a organizar esse evento. O Leonardo Fernandes Ferreira, que é o nosso coordenador do Observatório Social Brasil, a Paloma da Costa, que está aqui, né, que é nossa voluntária também, e o Murilo Coelho Pires também, que é nosso voluntário, e que se desdobraram, né, na preparação, na ajuda, inclusive na formatação das propostas, na análise das propostas, daquilo que já foi cumprido e que não foi cumprido, nos deram uma força muito grande para que esse evento se realizasse. Então, nosso sincero muito obrigado. E nós dependemos muito do Observatório Social dos voluntários. Os voluntários são uma ferramenta nossa espetacular e necessária. Sem eles, nós não temos nada, né? E também aos nossos diretores do Observatório Social Brasil, o Juarez Martins e o Carlos Carabas, que também sempre nos dão apoio, sempre estão colaborando conosco para as nossas realizações. Evidentemente, eu gostaria só de falar bem rapidinho o que seria o Observatório Social Brasil. Porque vocês não escutam falar na mídia sobre o Observatório Brasil. Não se ouve falar na mídia. Na mídia se fala sempre criticando. E o Observatório Social do Brasil, pelo contrário, sofre uma crítica porque não critica. E eu acho essa crítica salutar, porque realmente nós cumprimos com a nossa obrigação. Como o próprio nome diz, observatório. Nós observamos. E quando, aí o Pietro, como vereador, já teve essa experiência, né? A própria deputada, né, a Mabel Campos, já teve isso. Que quantas vezes nós realizamos, constatamos alguma falha, algum erro, principalmente uma licitação, coisa parecida, nós, primeiramente, antes de agirmos em razão da falta, nós alertamos, né? Olha, está acontecendo isso, tem essa observação. Não reconhecido isso, não aceito, assim nós encaminhamos isso ao Ministério Público, que é o órgão competente. Jamais iremos à imprensa. Jamais. Porque nós não podemos dar a sentença. Quem dá a sentença é o judiciário. Quem age é o Ministério Público. Nós apenas observamos e alertamos. Isso como um colaborador. Tanto que nós temos vários municípios no Brasil que acolhem o Observatório Social de mãos abertas. Em live que a gente já pôde participar, prefeitos compareceram, dando o aval da ajuda importante dada pelo Observatório Social, exatamente nesse controle da administração fiscal e controle também da administração. Porque nós somos colaboradores, nós queremos ajudar. Não vamos fazer do nosso cargo um estrelismo, longe disso. Eu posso dizer aqui mesmo na nossa prefeitura de Ponta Grossa, nos últimos prefeitos, desde que nós constituímos o nosso Observatório Social, nós temos tido o recebimento, portas abertas para o Observatório Social e nos têm ouvido. Para dizer que nós já auxiliamos, não evidente um auxílio de forma velada, como eu já disse, nós já auxiliamos, por exemplo, mais de 4 milhões, 6 milhões, evitando gastos desnecessários dentro do ordenamento financeiro do município. Então, esse é um trabalho que o Observatório Social faz. Portanto, o Observatório Social Campos Gerais, porque o Campos Gerais ele abrange Ponta Grossa e Palmeira, por exemplo, e Ipiranga, também são abrangidos pelos nosso Observatório Campos Gerais. É uma organização não governamental, sem fins lucrativos,
está em comunhão com 154, mais ou menos, do Observatório Social do Brasil, Social do Brasil, e no exercício da cidadania, visando o controle social e acompanhamento de gastos públicos, prerrogativas previstas na Constituição Federal, lançou esse projeto e o Observatório Social Brasil, portanto, lançou esse projeto que nós, todos os observatórios sociais, nos acolheram, que é chamado De Olho nas Eleições. É um projeto visando alertar e cobrar dos partidos, dos candidatos a prefeito, vice-prefeito, e também dos vereadores, um compromisso social com a comunidade, visando especificamente o controle fiscal da administração e gestão. Porque é fundamental. Eu não vejo como você vai atingir uma condição de cidadania para o nosso povo brasileiro, para a nossa população, de educação, saúde, segurança, habitação, educação, sem que você tenha um controle fiscal. Sabemos, tudo advém do imposto. E esse imposto que vai gerir e vai dar condições para exercício dessas atividades. Sem isso não tem, então nós temos que conter, evitar, principalmente a corrupção que está tão, ainda se encontrar alargada dentro do nosso país. Então, visando isso, nós elaboramos alguns compromissos, que todos receberam, foram enviados primeiramente aos presidentes dos partidos e então, depois aos candidatos. E para que esse exercício de cidadania seja concreto, transparente, nós agendamos esse momento, esse encontro, para que possa ser assumido, divulgado isso, mostrando sim a sociedade, a população. Por que eu digo população? Porque a partir do momento em que você é eleito, você não governa mais só para os seus eleitores, você governa para a população. Pode ser o estrangeiro, pode ser o visitante, o turista, não importa, para o morador, você governa em benefício da população. E essa população, então, merece o respeito e merece toda a consideração. Por isso, então, esse é o nosso trabalho que nós realizamos. Eu queria agradecer de coração a presença, a aceitação de vocês, candidata Mabel Canto, o Pietro, candidato a vice, por estarem aqui nesse momento, dizendo sim a esse compromisso. Porque esse compromisso não vai ficar só na assinatura. Durante a gestão, nós vamos verificar o cumprimento dele, se está sendo observado ou não. E vamos cobrar também. E vamos cobrar no futuro esse compromisso. Eu digo até que o compromisso, a cobrança vem do próprio eleitor depois, na urna. E nesse ponto eu gostaria assim, de alertar também a importância do voto. Como o voto é fundamental. E se nós valorizássemos, isso já disse várias vezes em sala de aula, se nós valorizássemos o poder do voto, nós iríamos querer votar enquanto pudesse votar. Mesmo com cadeira de roda, a gente ia querer votar, porque o voto é único. É igual a todos. Ele não é o contexto de assim, eu não vou votar porque não vai eleger. Não, ele elege. Eu sempre digo que se eu não votei num candidato, é porque as propostas dele não eram bem aquelas que eu entendia necessárias. Se eu votei, eu tenho todo o direito de cobrar. Porque eu depositei. Eu outorguei poderes. Eu outorguei poderes. Eu dei a minha procuração. Mas eu até revejo isso. Eu entendo que, mesmo não tendo votado, eu entendo que eu posso cobrar. Porque eu sou cidadão. Eu tenho meu direito de cidadania. Então, nosso sincero agradecimento por vocês estarem aqui. Eu queria alertar também, porque esse nosso encontro, que nós falamos, é online e vai ser espalhado depois, para que todos possam.
Clamar para que a eleição seja realmente democrática, respeitando sempre o posicionamento de cada pessoa. Nisto reside ser democrático. É importantíssimo para o aprimoramento da sociedade que saibamos conviver e respeitar as diferenças. Sem as diferenças, não há democracia. Eu vejo muito assim, nesse ponto, com esse olhar, e por isso que nós estamos aqui nesse momento. O nosso evento também tem o apoio da Associação Comercial Industrial de Ponta Grossa, da FIEP, da MITA Diocese de Ponta Grossa, da BIM Advogados, OAB Ponta Grossa, Unicical, a Associação Nacional do Banco do Brasil, entre outras entidades que também nos apoiam. Né? Então, assim. Bom, você já disse tudo, mas eu só queria reforçar a importância desse trabalho, que é liderado pelo Sistema Observatório Social do Brasil, que nós denominamos de olho nas eleições. Né? E, como o presidente já citou, né, da mesma forma que eu gostaria de agradecer em nome do Sistema Observatório Social esse gesto de boa vontade dos partidos, especialmente dos partidos e candidatos, com aquilo que nós chamamos de a ação mais nobre no momento das eleições, que é onde os partidos e os candidatos assumem um compromisso por escrito com o cidadão, né, e especialmente com as entidades que promovem o controle social. Mas, enfim, o que é essa carta compromisso que é proposta? Né? Então, para não ficar detalhando todos os pontos, eu gostaria de focar que essa carta compromisso ela permeia três eixos básicos. O primeiro eixo é a transparência, o segundo é a gestão e o terceiro é o controle. E na transparência nós queremos exatamente aquilo que se prevê na lei, né? Ou seja, o cumprimento das leis de transparência. O Brasil já tem muitas leis. Ocorre que nunca a gente vê isso cumprido integralmente. E não há mais justificativas para dizer que nós não temos sistemas, os sistemas estão todos adaptados. É preciso ter vontade política para apresentar os documentos que foram gerados pelos negócios da prefeitura. É um direito do cidadão, é um direito do vereador, é um direito da sociedade, de quem paga essa conta, ter acesso a todos os documentos. E não ter que ficar pedindo, fazendo requerimentos. Tá? Para se exercer o controle social, nós precisamos saber ter acesso à nota fiscal, para podermos conferir se o produto que está sendo entregue é o produto que está sendo feito. Eu dou um exemplo sempre, e talvez seja um dos exemplos mais simples de um exercício da cidadania. A mãe, dona de casa, que mora lá no bairro, lá na vila, e que vem participar do trabalho do Observatório Social, integrando um grupo para monitorar a merenda escolar, ela não basta ela ir na escola verificar se está sendo servida uma merenda. Nós precisamos ter a cópia da nota fiscal para saber se aquilo que está sendo entregue corresponde ao que foi comprado. Então, são exemplos do que nós queremos dizer com o item transparência. Da mesma forma, na questão da gestão, né, um dos tópicos, para não enumerar mais, que nós queremos reforçar via Sistema Observatório Social do Brasil. E com isso nós também assumimos um compromisso de propiciar capacitação para todos os entes, do cidadão, o gestor, os servidores e também os vereadores, tá? Por meio de um trabalho que nós estamos liderando junto com o Tribunal de Contas da União, que é a implantação chamada de Ação 10 da ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que é a disponibilização num ambiente só de cursos gratuitos que estão hoje ancorados de todas as entidades, inclusive do Tribunal de Contas, no Instituto Rui Barbosa. Hoje são mais de 450 cursos e isso deve chegar em torno de 1.500 cursos. Então não haverá mais justificativa para
dizer que servidores não estão sendo capacitados por falta de recursos. O nosso próprio Tribunal de Contas do Estado está habilitado para isso, e isso é o que consta da Carta Compromisso. Da mesma forma, na questão do controle, nós queremos valorizar, especialmente os quadros do município, os servidores municipais, por meio de uma ação que integra, ao mesmo tempo que nós trabalhamos na capacitação, integra também a implantação da lei anticorrupção, a lei 13.460, que exige que todos os órgãos da prefeitura tenham uma carta de serviço, tá? E, acima de tudo, que os procedimentos de compliance público sejam cumpridos. Então, sem aprofundar nos detalhes da Carta Compromisso, o que nós propomos com o programa de Olho nas Eleições é exatamente isso. De um lado, obter dos candidatos um compromisso que, em sendo eleitos, nós teremos um diálogo para construir uma agenda positiva pelo município. E nisto, o prefeito eleito, os vereadores, integrarão um comitê para nós trabalharmos um programa de gestão ao longo dos 4 anos, um cronograma, para que todas essas ações efetivamente que são propostas sejam cumpridas. Porque muitas vezes no discurso da campanha, muita gente assume compromisso, mas na hora de realizar nós temos subterfúgios. E vocês sabem muito bem que esse é uma coisa que existe comum no país. No mais, gostaria de agradecer, em nome do Observatório Social do Brasil Campos Gerais e do Observatório Social do Brasil, propriamente dito, né, desejar sucesso na caminhada de vocês, a gente sabe que não é fácil, e dizer que tudo que o nosso presidente já disse, que o Observatório Social não é um julgador, nós não somos inimigos, ao contrário, nós queremos ajudar o gestor a aplicar corretamente o recurso do nosso imposto. E isso a gente resume numa frase: contribuir para a eficiência da gestão pública. Então, sem maiores falas, né, para nós não estourarmos o tempo também, devolvo a palavra para o presidente. Rony, você queria dizer alguma coisa? Só gostaria de dizer que é uma satisfação poder participar desse momento. Eu me sinto uma madrinha do Observatório Social do Brasil Campos Gerais, e vim aqui várias vezes para fazer a palestra, acompanhar o início, né, desse trabalho, 2008, 2009. E realmente a gente vai estar em importância e agradecer aos candidatos por terem acolhido essa proposta, né, e terem a coragem de assinar compromisso com a sociedade. E também desejar que haja bastante sucesso na campanha. Só complementando, Obrigado às mulheres. Complementando, essa carta compromisso também foi encaminhada aos vereadores, para os presidentes partidários. Em razão do número de candidatos, mais de 400, não tem como você fazer isso, né? Não tem como escolher esse compromisso. Então, a nossa intenção é que os presidentes do partido, mesmo porque hoje eu não tenho mais coligação para vereador, né, só para prefeito e vice-prefeito, eles assumirem esse compromisso. Afinal de contas, eles representam os seus candidatos, né, presidente do partido. E depois de terminada a eleição, a gente vai em busca do compromisso individualmente de cada candidato, cada vereador eleito. Tá? Então, agora eu convido a gente a fazer a assinatura e depois, né, ou se querem falar antes? Acho que está melhor, né? É melhor a gente falar antes, né? Obrigada, né? Eu abri o cronômetro aqui para Isso. que eu falo bastante, né? Primeiro eu quero dar bom dia a todos, né? O professor Kubasky, meu amigo, advogado, foi meu presidente da OAB, o Ney também, a Roni, são parceiros aí que desde o início do Observatório Social, o Ney é esse entusiasta, essa pessoa dedicada à transparência e que eu tenho muita admiração, já estivemos juntos em conferências, inclusive estaduais, né? Eu quero dizer também aqui que a minha candidata, né, a Mabel, ela é um exemplo de transparência, ela revolucionou e tem revolucionado a Assembleia Legislativa com sua postura transparente, economizando recursos, não gastando outros, né?
não nomeando todos os cargos que ela poderia fazer, o que gerou uma economia de 1,6 milhões de reais para os cofres da Assembleia Legislativa. Então, eu também, na minha atividade política, né, nesses 8 anos como vereador, né, tenho tido uma postura também austera, não gasto com envelopes, não gasto com diárias. Acho que fiz 2 diárias em 8 anos, sequer, né? Mas isso são questões de valores, né? O observatório observa a despesa que o gestor ele decide, né? A gente tem visto esse trabalho extraordinário do Observatório Social, que às vezes, inclusive, com dificuldade, porque demanda de voluntários. Nós temos aqui a Associação Comercial e outras instituições como a FIEP e outras personalidades que foram citadas que contribuem com o Observatório Social. Da minha parte, eu quero dizer, professor, Ney, Roni, que nós somos parceiros do Observatório Social e queremos ser parceiros do Observatório Social. Eu sou uma pessoa assim que tenho 37 anos e tenho lutado desde o início da minha trajetória pública para que a gente pudesse ter mais transparência, porque acredito que nós podemos ter um país melhor e que nós temos que começar pela nossa casa. Sou um crítico contumaz de alguns procedimentos, especialmente alguns licitatórios, né? Tenho combatido, muitas vezes preciso ir até o judiciário, né? Para ser albergado, né? Por algumas coisas que nós vemos no dia a dia da administração, e tenho absoluta certeza que com mais transparência a gente pode alcançar um patamar elevado de a gente ter uma despesa bem feita, um empenho organizado, um procedimento assim justo, né, e que atraia pessoas, né, que hoje muitas vezes atrai só determinadas pessoas, porque o administrador às vezes até se utiliza de não pagar alguma coisa para que a pessoa não apareça mais na sua cidade. Estou falando do Brasil, não quero falar especificamente de Ponta Grossa. Todos nós, como seres humanos, precisamos de um controle. A gente tem uma mãe e um pai, precisamos ter eles dizendo o que a gente deve fazer e o que não deve fazer. Quando as coisas são mais transparentes, a gente tem pessoas olhando a nossa atitude e é muito mais fácil da gente acertar e errar muito menos, né? Então eu quero aqui deixar o meu compromisso com vocês também e dizer que eu estou muito feliz de poder hoje, como candidato a vice-prefeito, participar dessa reunião. Obrigado. 3 minutos e 4. Meu nome é Primeiro controle na reunião do tempo. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Eu quero dizer que eu vejo que o observatório e os órgãos de fiscalização são muito mais que órgãos de fiscalização. Eles são órgãos que vêm para realmente nos ajudar, né? Nós, enquanto gestores públicos da coisa pública, que temos que ter esse cuidado com os recursos públicos, nós temos que ter a ajuda de toda a sociedade. E é muito importante que a sociedade esteja organizada para fazer essa ajuda e para fazer esse controle. Porque o gestor, né, principalmente de uma prefeitura, ele tem muitas áreas para cuidar. E às vezes é difícil para o gestor ver tudo o que está acontecendo. É por isso que, primeiro, ele tem que se assessorar muito bem de técnicos, né, de pessoas também comprometidas e zelosas pela coisa pública. Mas aí as entidades, né, o observatório, o Ministério Público, eles são fundamentais nesse controle. Porque se de repente algo acaba passando perante a administração, e não, digo, passando de propósito, mas o observatório vem e nos ajuda a corrigir eventuais erros que possam estar sendo cometidos. Até porque somos humanos, né? Eu acho que todos acertamos e erramos. Às vezes nós temos uma concepção de algo que depois nós possamos mudar esse posicionamento conversando. Eu mesmo já mudei inúmeros posicionamentos e algumas coisas que eu entendia em conversas, né? Então, acho que vocês saibam que nós teremos diálogo acima de tudo, nós vamos ouvir as entidades de verdade. Tanto é que nós queremos criar o Conselho da Comunidade, que vai ser composto por representantes de inúmeras instituições, e desde já quero dizer que quero disponibilizar uma cadeira desse conselho para o observatório, e mais do que isso, quero disponibilizar uma sala lá no andar do gabinete do prefeito para o observatório e o Ministério Público, para que estejam realmente trabalhando diariamente com nós nessa gestão. Sei que vocês já têm hoje um sistema que recebe as licitações,
Mas, acima de tudo, nós temos que ser muito parceiros. Porque a coisa pública, os recursos públicos, são de todos nós. Todos nós temos a obrigação, enquanto cidadãos, de fiscalizar, né, e de fazer esse controle. E, como o Pietro disse, eu tenho me pautado no meu mandato de deputado, né, com o compromisso do zelo pelos recursos públicos e principalmente da transparência. Desde o primeiro dia que eu assumi o meu mandato, desde a primeira nota fiscal que nós gastamos dos recursos públicos, ela é publicada no meu site, a nota fiscal, para que as pessoas vejam o que é que a deputada Mabel está fazendo, o que é que ela está usando de recursos públicos. E tenho tentado ser austera ao máximo possível. Exercemos o controle, por exemplo, vamos comprar uma caneta na livraria. A gente faz o controle, a gente faz 3 orçamentos. Isso está público lá no site, né? A compra está pública. Nós tentamos fazer, colocar no site, inclusive, em tempo real a nota. Por exemplo, a gente abastece ali o combustível, nós já tiramos a foto da nota e já alguém da nossa assessoria já coloca lá no site. Então, assim, eu acho que transparência é fundamental, não tem como não ser transparente e nós precisamos dessa ajuda. Sabe, eu fui filha de prefeito, como vocês sabem, e o meu pai, ele tentou ser o melhor prefeito para essa cidade. Ele teve alguns erros, né? Nenhum de corrupção, nenhum de desvio de dinheiro, teve erros administrativos. E eu aprendi com esses erros dele que a gente precisa, de fato, exercer um controle maior para tentar errar o mínimo possível. Então é por isso que estou comprometida aqui com o observatório, estou comprometida com os cidadãos. Nós queremos fazer um grande controle de transparência, que as coisas de fato sejam públicas, tudo público lá no site da prefeitura. E em relação à controladoria, nós queremos dizer que a controladoria vai se transformar na Secretaria de Transparência e Governança, para que a transparência realmente seja, né, o nosso primeiro eixo. Aliás, o nosso plano de governo é o primeiro eixo, transparência e governança das coisas públicas. Eu quero agradecer mais uma vez. Nós no passado, os prefeitos viam como inimigos o controle. E eu quero dizer que eu vejo vocês como amigos, parceiros da gestão pública. Isso. Então, meu muito obrigada. Então, vamos, Carol. Enquanto eles atiram, só queria fazer um comentário. Pedro, nós propusemos isso no Conselho de Transparência e Bom Social. 8 anos depois, ainda a gente Tem não fez. uma foto minha, tu e da Regina e do Douglas. Nós estamos lá na conferência. Tem essa foto lá. A gente fala tanto em renovação política, né? E eu vejo assim com muita alegria quando eu vejo jovens sendo candidatos, se expondo ao crivo popular. Eu acompanho o Arnaldo desde o começo da eleição, o Mabel também. Não pense que a gente está ausente, não. A gente sempre está olhando e verificando. Né? Porque o que é nosso de Ponta Grossa, a gente sempre tem que estar querendo proteger com carinho. Eu até é muito caseiro, né? Bairrista dizer nosso de Ponta Grossa, eu acho que é nosso como o Brasil. Tá bom? Legal. Então nós vamos fazer aqui a assinatura, né? Eu acho que só. Vista os primeiros páginas, assina não. Só vista, pode vistar só. O Pietro aqui também? Também, Então, acho que nós vamos fazer. Tá bom. A gente pensou fazer também uma foto para você, Para vocês usarem. o candidato, e uma também para o. Tá. Porque nós vamos, aí a gente vai publicar isso. Eu acho que até. Isso. Vamos. O meu estava com Vamos mais uma caneta. Vai, essa caneta? Né? Obrigado. Deixa eu só deixar aqui. Ele quer perguntar aqui para vocês. A gente ficou com uma dúvida aqui. Divulgar em tempo real as penalidades. O processo administrativo será inteiro divulgado? Ele tem que seguir o protocolo da ouvidoria. Mas uma vez que foi advertido
precisa ser tornado público. Tá. Advertência. Advertência. Tá. Sim, sim. Os penalidade. detalhes, as informações. Não, Isso Nem pode isso essa lei. Isso que a gente Isso é uma questão de compliance. É. Né? Mas é boa a pergunta porque esclarece, inclusive, para outros também. O observatório tem programas de Aqui, compliance. então eu vou fazer, na questão do controle. Põe um asterisco aí. Vou fazer o controle dizendo que ela será transformada, né? Para ampliar a força É. dela, né? Isso, exatamente. E a gente justamente quer que a Secretaria de Transparência seja um provedor, né? Sem dúvida alguma. Nada melhor do que eles, né? Pra saber. A gente quer nomear muitos servidores. É muito importante. Ele Valoriza. valoriza, ele entende, né? Eles se sentem prestigiados. E a gente, pela experiência que tem dentro do município de Ponta Grossa, efetivamente vocês, hoje, o corpo administrativo do município de Ponta Grossa é muito bom. Tem excelentes funcionários. Aí tem que dar o quê? Eu acho que não. Eu acho que o seguinte, Esse até aqui para é o facilitar oficial, esse acho, ficar né? conosco, ficar conosco, né? Uma via de vocês. E essa aqui que vai ser assinada por nós para vocês, né? Isso. Tá? Isso é para fazer parte Aquela do que tem a salário. observação da candidata é essa aqui então. Essa aqui é a mais importante. Essa aqui pode ficar até com você, Pedro. Tá bom, Né? então. Essa aqui Cubasco, foi. seria interessante é que a gente vai digitalizar Aham. para mandar para vocês. Então, se você puder deixar para a gente duas, Pedro, e a gente manda digitalizado essa via de vocês aqui, tá bom? Daí fica mais tranquilo. Você Você quer fez fazer a... aquele do... Faz ali que vai ser transformado em secretaria de... O quê? Aí, Como é que você colocou? Transformar em secretaria de transparência. de transparência e governança. Isso não conflita com a legislação. Não. Não, dá o nome, né, para frisar. Empodera, que é empodera. justamente. É isso que a gente tem falado. Até porque é o nosso primeiro eixo, o principal, então. Eu posso sugerir uma coisa? Que vocês venham aqui à frente e peguem o termo compromisso, porque essa foto para nós a gente vai divulgar ela nas mídias sociais. Tá? Isso.